Pai, nesse momento eu queria te agradecer, Pai. Eu queria dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. E eu queria te agradecer também pelas minhas incapacidades, porque é nesses momentos que o Senhor mostra o quanto o Senhor é presente em tudo aquilo que o Senhor faz. Obrigado por tudo e por esse momento agora. Amém. Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, aos meus convidados que vieram para ver, e queria agradecer principalmente a duas pessoas que fizeram eu viver esse momento de carisma. Queria agradecer a minha mãe, que faz carisma junto comigo, e ao meu pai também, que trabalhou a madrugada toda e veio direto do serviço para me ver. Queria dizer que eu te amo e obrigado por tudo. Vamos lá. Meu nome é Samuel Williams, eu sou do 3º período do Ministerial Amanhã e meu tipo de sermão é temático. Meu público-alvo são jovens e adolescentes e o tema é Crescimento forçado impressiona, mas não sustenta. O título é Fases que nos preparam para dar frutos. Deus não usa fertilizantes. A minha palavra-chave é fases e o meu texto base é João 12, 24, que vai nos dizer o seguinte: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Tá bom, primeira vez que eu li isso aqui eu fiquei sem entender nada. Eu falei, gente, que pedrada, faz isso do nada. Mas para entender isso aqui eu queria contextualizar um pouquinho para a gente e queria que a gente imaginasse que um sonho de criança tivesse acontecido. Acho que para a nossa geração, aquilo que mais pegou foi que a gente olhava para o YouTube e dizia, eu vou ser YouTube. Acho que cada um de nós já tentou gravar pelo menos um vídeo alguma vez e falou, acho que esse vai bombar. E talvez, na maioria das vezes, não aconteceu. Só que agora imagina Jesus fazendo isso dar certo. Imagina agora ele famoso, no auge da fama, pessoas querendo seguir ele, e melhor do que a gente, ele ainda curava e tinha acabado de ressuscitar um homem. Esse homem era Lázaro. Exatamente no momento em que as pessoas esperavam de Jesus, que ele desse para eles um afago de ego, que ele dissesse, ei, eu já ressuscitei um homem, pode vir que eu sou o fera da parada. Ele não dá aquilo que as pessoas queriam, mas ele dá aquilo que eles precisavam. E a frase que ele vai dizer é que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar sozinho. Mas que se esse grão de trigo morrer, ele vai dar muito fruto. É exatamente nessa hora que vem o confronto sobre a nossa geração. Sobre a geração do tudo para agora, sobre a geração que sempre quer tudo de forma prática, de um jeito rápido e fácil. O problema é quando o rápido e fácil começa a entrar dentro das nossas ações na igreja. É aí que a gente vê que nós começamos a querer ministério sem preparo, começamos a querer a cura sem processo. E o pior de tudo, a gente começa a querer o propósito sem a cruz. É exatamente nesse momento que a gente entende que o nosso Deus não forma filhos no micro-ondas. O nosso Deus forma filhos no secreto. E o maior exemplo de tudo isso é o próprio Jesus. Aquele que ficou 30 anos estudando escondido das pessoas para viver um ministério público que teve apenas 3 anos de atuação, mas que foi o mais eficaz. Isso nos mostra que o momento escondido onde ninguém está vendo, o momento em que muitas das vezes ninguém entende o que você está fazendo, é exatamente esse momento que vai formar aquilo que lá na frente você chama de ministério. Deus usa gente comum para fazer coisas incríveis. E eu vim aqui hoje só para te falar sobre 3 fases desse processo de crescimento espiritual. A primeira dessas fases é que para gerar nós precisamos morrer, sem dor, sem fruto. Morrer para o mundo é abrir mão dos nossos desejos. E muitas das vezes, como os cristãos, o que a gente imagina é que isso é morrer. Literalmente ter que renunciar e viver aquém, e viver... Tá bom, eu vou ficar aqui parado e vou esperar Jesus me dar uma ordem. Só que morrer essa morrer para a carne não é perder a vida, mas é renegar aquilo que a minha carne grita, aquilo que eu quero fazer e dizer, Deus, a vontade que eu vou seguir não é a minha, mas é a do Senhor. É sair da zona de conforto e confiar na provisão dele. É viver dia após dia sem saber o amanhã, mas estar em paz com isso. Mateus 19:16, um jovem rico pergunta a Jesus, mestre, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E é exatamente aqui que a gente entende, quando a gente lê o versículo e vê a resposta de Jesus para ele, que existe renúncia para a vida eterna, que existe renúncia para conseguir aquilo que tem de melhor em Deus. E sabe qual que era o problema do jovem rico? É que ele queria o benefício, mas não queria pagar o preço. É que ele queria Jesus, mas sem abrir mão daquilo que tinha valor para ele. E sabe o que é mais doido de tudo isso?
isso é que a gente olha para ele e diz, que pecador. Mas quando eu olho para nós, eu vejo muito dele em nós. A verdade é que nós queremos o palco antes de ter o secreto. A verdade é que a gente quer ter o microfone antes de ter a vida com Deus. E a gente quer produzir o reels que dá hype e começa a preferir mais os likes do que a verdade do Evangelho de Cristo. Lucas 9:23 nos diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Seguir Jesus exige renúncia todos os dias. E eu falo como quem faz parte dessa geração. Nós não podemos ser repetidores de frases prontas. A gente não pode ser papagaio de uma mensagem que vem do céu, onde eu só repito o que eu vejo e não aquilo que está dentro do meu coração. Talvez hoje aquilo que Deus pede para nós é que a gente simplesmente renuncie àquilo que nos afasta dele. Talvez seja uma amizade, um relacionamento, uma zona de conforto ou até mesmo o seu estilo de vida. A verdade é que antes de dar fruto, existe uma fase que muita gente prefere pular. Eu estou falando agora da segunda fase, aquela que a gente finge que não existe, mas que é necessária. Segunda fase, nossa raiz precisa crescer para baixo, para suportar o propósito. A verdade é que muita gente quer fazer coisas grandiosas para Deus, mas nem parou para escutar aquilo que, nem parou para conhecer e se relacionar com esse Deus. E a verdade é que quando a gente olha para a base, quando a gente olha para o fundamento de uma casa, você vê um prédio lindo e acha que a parte mais cara dele é aquilo que está no topo, é onde tem a piscina, onde eu consigo ver a vista. Só que quando você vai olhar para uma construção, uma das partes mais caras é aquela que você não vê. É a fundação, é o lugar onde ninguém vê, ele continua escondido. Mas sem uma fundação, eu não consigo ter um prédio. Sem uma fundação, eu não consigo subir os níveis em Deus. E a verdade é que essa fundação escondida, só você e ele sabem o quanto ela suporta. 1 Pedro 5,6 nos diz, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo certo. A verdade é que quem cresce para baixo está sendo preparado para sustentar o peso do propósito. Se a nossa raiz não for profunda, a gente não consegue ficar de pé. Agora eu quero que você venha comigo num contexto medieval. Pensa comigo agora no reinado, no rei, e você vai olhar agora um mensageiro de um rei. Esse mensageiro se prepara porque ele recebe um recado muito importante. Ei, o rei quer que você leve uma mensagem. Então tá tudo bem, ele vai arrumar o cavalo, ele se arruma, eles estão todos bonitos, tá tudo pronto. Só que ele estava tão apressado que ele saiu sem ao menos perguntar ao rei qual era o recado. Ele chega no reino e ele tá assim, caraca, eu vim representar esse reino, como eu tô animado, eu tô levando uma super mensagem. Quando ele entra, ele diz, não, eu sou do reino tal e não sei o quê. E ele tá aqui agora de frente para um outro reino, um reino que ele não conhece ninguém. E o motivo dele ter ido lá é um recado. O rei pergunta, qual é esse recado? E ele olha e diz, caraca, eu esqueci de perguntar. É assim que a nossa geração tem se encontrado em muitos dias. A verdade é que na pressa de falar de Deus, a gente esquece de perguntar para ele o que ele queria falar. E o problema disso é que quando chega a hora de representar o reino, a gente fica perdido, porque a gente nem sabe o que dizer. E o problema de tudo isso é que quando a gente olha, a gente pulou o processo. A gente parou de crescer para baixo e de investir naquilo que só ele via e começou a olhar para as coisas que os seres humanos querem elogiar. E o problema de querer ser árvore sem ter sido semente é exatamente o processo. É que se eu não vivo a vida de semente, se eu não escolho morrer e me aprofundar, eu nunca vou conseguir ser essa árvore. Então aquilo que eu digo ser árvore vai sempre ser artificial. Jeremias 17, do 7 ao 8, vai reforçar isso. Bendito é quem confia no Senhor. É como árvore plantada junto às águas e suas raízes vão fundo. A verdade é que as raízes nos mostram o quanto a gente está conectado com o Pai. E quanto mais fundas forem essas raízes, menos as coisas externas nos pegam. O que eu estou falando é que você se lembra do seu primeiro amor, quando você ficou uma semana fazendo devocional? Você parecia o super crente e nada te pegava. A nossa terceira fase é que no tempo de Deus a nossa semente rompe o solo. Jesus está chamando a gente para algo muito mais profundo do que a terra. Ele está nos chamando para dar frutos eternos. Lutar contra a ansiedade de querer tudo para já, o que é quase impossível na nossa famosa geração Burger King. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. A verdade é que às vezes a gente até quer dar frutos, mas a gente não renuncia.
Filipenses 4:11 diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E se você está vivendo um tempo onde parece que tudo está morrendo, se acalma. Às vezes é só o solo se abrindo para germinar o que Deus vai frutificar em você. A verdade é que com Jesus, repetir o mesmo calçado todos os dias vai virar testemunho. É que dividir o lanche mesmo em pouca quantidade vai virar comunhão. E é que pegar o transporte público por horas para vir à igreja vira altar de adoração. A verdade é que grandes homens existiram na terra. Moisés, José, Davi, todos eles já passaram, foram incríveis, mas já morreram. E eu estou olhando agora para os homens e mulheres que Deus quer usar. Eu estou olhando agora para os homens e mulheres que têm potencial e que Deus já tem escolhido. Só que a escolha é sua. A escolha é sua de dizer: Deus, eu quero ser usado. Então me mata. Então me gera profundo. Me gera onde ninguém está vendo. Para que quando eles vejam, eu seja uma árvore de verdade. Uma árvore frutífera que dá frutos. Obrigado.